De volta com o Educador em Entrevista, hoje aqui na companhia do Dr. Carlos Leandro. Doutor, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos aí que estão nos acompanhando aí pela TV Educadora, né? Mais uma vez, um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho da saúde dos nossos olhos. Bom, o nosso tema inicial aqui é glaucoma, doutor. Eu queria que explicasse o que é, né? É uma questão que a gente ouve muito falar. Vira e mexe, a gente tem alguma pessoa com mais expressividade, famoso, assim, com a questão. É o caso do Marrone agora, né? Mas o que seria um glaucoma? Exatamente, né? Então, com a doença, né, do Marrone, né, o glaucoma voltou a ser o centro das atenções, né? O glaucoma, ele basicamente é o que a gente chama de uma doença multifatorial, né? Que ela é caracterizada por uma lesão no nosso nervo óptico, né? Que fica lá atrás da nossa retina. E o principal fator de risco e o único fator de risco de tratamento, né, é o aumento da pressão intraocular, né? Então, como funciona, o que quer dizer pressão intraocular, né? Assim como no nosso corpo a gente tem a pressão arterial, né, que significa isso, né? Tem o sangue que sai do coração pelas artérias, ele sai através de uma pressão. E ele retorna ao nosso coração pelas veias, ele também retorna com uma pressão, né? E quando a pessoa tem essa pressão um pouco mais aumentada, a gente classifica como uma hipertensão arterial. No nosso olho, na parte de trás, lá na retina, a gente tem um líquido gelatinoso que ele é fixo na nossa retina e ele não gera pressão nenhuma. Porém, na parte da frente, onde fica a pupila, onde fica a nossa córnea, a gente tem um líquido aquoso, é uma água, né? E esse líquido ele é formado pelas estruturas internas do nosso olho e ele é drenado também por essas estruturas. E nesse trajeto desse líquido existe uma pressão, né? E essa pressão, quando ela está desregulada, quando ela está aumentada, ela vai danificando o nervo óptico, levando à doença glaucoma, né? Então, todo paciente que tem uma hipertensão ocular, ele pode desenvolver ao longo do tempo o glaucoma. E aí essa questão, né, como se coloca como multifatorial, a gente bate naquela questão que cada caso é um caso, tem que se analisar bem o que está gerando essa problemática desse nervo óptico para aí tentar medidas. Exatamente. Então, o que quer dizer uma doença multifatorial, né? A pressão intraocular, ela é o principal fator de risco, mas a gente tem questões genéticas e questões hereditárias, né? Então, isso tudo pode, junto com o aumento da pressão intraocular, forma o que a gente chama de doença multifatorial. Então, hoje a gente sabe, por exemplo, que existem pessoas com a pressão intraocular normal e mesmo assim podem desenvolver o glaucoma, né? Por isso que você tem que colocar tudo dentro de uma peneira, de uma balança, melhor dizendo, e aí você vai fazer esse diagnóstico de glaucoma, né? Lembrando que é uma doença, na grande maioria dos casos, silenciosa, em que o paciente não sente absolutamente nada e é identificada facilmente, muitas vezes, numa consulta de rotina oftalmológica. E a Cristina colocando, né, essa questão do nervo óptico, né? A pessoa pode ter tudo no olho ok, mas se deu problema no nervo óptico, vai ter problema de visão. Exatamente, né? O nervo óptico é a estrutura principal onde a gente tem o campo de visão, né? Então, o nervo óptico se caracteriza por um buraquinho que a gente tem lá no nosso olho, onde entram todos os nervos que dão os comandos de visão para o nosso olho, né? Nesse buraquinho também entram as artérias e veias que irrigam o sangue nos nossos olhos. Então, se você tem um dano nesse nervo óptico, e a principal causa desse dano é o glaucoma, o nervo óptico começa a morrer, vamos dizer assim, né? Então, a pessoa começa a perder campo de visão. Então, a pessoa tem a visão aqui normal, campo de visão, né, nas laterais, e esse campo vai afunilando, 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 até a hora que apaga,
né? Por isso que a gente fala que é uma doença silenciosa. Às vezes a pessoa está perdendo o campo de visão e não está percebendo. E esse dano que o nervo óptico começa a ter, né, você identifica em uma consulta oftalmológica, com uma simples visualização do aspecto do nervo óptico, né? Existem outras doenças, como neurites ópticas, né, como infecções virais, que podem acometer o nervo óptico, também levando a prejuízo na visão. Mas, disparado, o glaucoma é a principal causa de perda visual pelo acometimento do nervo óptico. Se a gente for dar um exemplo básico aqui, né, você pegar uma câmera, como a gente tem aqui no estúdio, e dar um problema no cabo, né, ou seja, a imagem não vai chegar. A câmera está tudo ok, mas... Exatamente, né? Então é um órgão extremamente nobre do olho e o grande problema e o maior problema do glaucoma é que é por ser silenciosa, né? E é muito difícil às vezes você estabelecer o tratamento em uma pessoa que ela não sente nada e de repente você vai ter que receitar uma medicação para o resto da vida. Então muitas vezes a não adesão, né, ao tratamento é uma das principais complicações da evolução da doença. E é interessante a gente destacar isso, né? Como você coloca, ela é gradativa. Ou seja, às vezes o sujeito não percebe que está perdendo o campo visual. Exatamente, é isso exatamente, né? E daí quando você já tem a perda, né? Quando você nota que a pessoa já perdeu alguma coisa de visão, é sinal que a doença já está instalada. Uma vez a doença instalada, você não fala mais em cura, né? Você fala em controle. Aquilo que foi perdido não recupera mais. Então a gente precisa correr para a gente evitar que isso continue progredindo. Quando não é, se pensa nessa questão, é o que a Antônia coloca aqui. Quais são os fatores, né? Fator ambiental, fator genético para você ter um glaucoma? Bom, conforme a gente mencionou, né, o principal disparado é a pressão intraocular aumentada. Depois a gente tem as causas hereditárias, né? Pessoas com histórico de glaucoma na família, os filhos, parentes próximos têm uma probabilidade maior, né? Nós temos nosso componente genético, né? Muitas vezes você não tem histórico familiar, mas você tem uma predisposição sua, do seu organismo, de desenvolver a doença, né? Então isso é o que a gente chama de fator genético. E a gente tem situações, as pessoas da raça negra, a gente sabe que o glaucoma ele é mais frequente. E nas pessoas de origem asiática, né, também tem uma frequência aumentada do acometimento do glaucoma. E também pacientes que têm miopia, né, alteração da miopia, também são pacientes que têm uma probabilidade um pouco maior de desenvolver o glaucoma. Só corrigindo, né? O fator ambiental, exposição a raio ultravioleta, essas coisas, no caso do glaucoma, não tem nenhuma relação. Vão ser as questões ambientais ligadas à pressão. Exatamente. Né? Então, o que a gente pensa na rotina de pressão arterial vai servir para pressão ocular. Exatamente. Apesar de uma coisa não ter nada a ver com a outra, se você é hipertenso, se você tem pressão arterial, não significa que você tem pressão intraocular aumentada. Mas o mecanismo de desenvolvimento de uma das duas doenças é bem parecido. Denise perguntando, né? Tempo de tela, né? A gente tem aí cada vez mais tempo de tela. Ela pergunta, isso tem agravado problemáticas visuais nas pessoas? Sim, né? Isso aí hoje é um fato, né? Que, vamos dizer, é um problema já instalado na nossa sociedade, né? Principalmente depois da pandemia, em que as crianças foram obrigadas a ir para a tela por causa das atividades online, né? E então, assim, o excesso da exposição às telas está relacionado com o aumento do índice de miopia nas crianças, né? Isso aí já é comprovado cientificamente, né? A gente já tem trabalhos científicos mostrando isso. Então, assim, não existe uma regra há quanto tempo que a gente tem que se expor à tela, né? Porque você pega uma pessoa que trabalha com computador, né? Que a pessoa trabalha em empresas, elas trabalham praticamente 100% do tempo nas telas, né?
Mas o problema maior está nas crianças, né? Porque as crianças hoje, com o uso excessivo de telas, principalmente telefone celular, deixaram de fazer atividades ao ar livre, onde a criança não se expunha à incidência dos raios emitidos pelas telas, né? Então, realmente, o tempo de tela, a quantidade de crianças e adultos expostos às telas aumentaram muito o número de pacientes usando óculos e pacientes com doenças como olho seco, por exemplo, desenvolvidos pela exposição às telas. E aí a questão também aqui da Juliana, como amenizar isso, né? Porque assim, é difícil não se utilizar. Ela pergunta a questão de filtros, não é, de luz amarela, etc., né? E hidratação dos olhos, isso ajuda? Isso, exatamente. Então, se você falar em diminuição da exposição das telas, a gente tem que pensar nas crianças, né? Então, a gente tem feito um apelo aos pais para que diminuam o tempo de exposição às telas, principalmente de celular das crianças, e aumente a exposição a atividades ao ar livre, né? Isso é um fator super importante hoje para amenizar os danos que a exposição excessiva nessa idade, principalmente idade escolar, pode ter, né? Os filtros de proteção, na verdade, é o que a gente chama do filtro azul, né? Então, até pouco tempo, os óculos, tanto de grau como os óculos de sol, eles tinham proteção contra os raios ultravioleta, que são os raios solares, né? E a luz emitida pelas telas, elas são chamadas de luz azul, né? E aí hoje a gente tem proteção nas lentes de grau e lente solar, também para filtro azul, né? Para as pessoas que trabalham com telas. Então, toda criança hoje que a gente receita óculos, a gente solicita que seja realizado o filtro azul, e as pessoas que trabalham com muito computador também a gente orienta o uso do filtro azul. Isso não significa que não vai haver problema usando isso, mas você ameniza bastante. A questão do olho seco, né, pelo aumento da exposição às telas, o tratamento realmente é a hidratação dos nossos olhos, né, através dos colírios de lubrificação, né, que são receitados pelos médicos oftalmologistas, e você vai... a quantidade de tempo que vai ser usada vai depender das queixas, vai depender da avaliação do tipo de olho seco que aquela pessoa tem. Perfeito. Também é interessante, né, quando a gente fala desse processo aí, de fato, o contato com o médico e a avaliação correta do perfil de cada pessoa, porque é isso, né? Olha, a tela causa danos, a gente já sabe disso. Mas dependendo da condição ocular de cada pessoa, esse dano vai ser maior ou menor. Exatamente, aí a gente cai naquela questão, né, de consultas de rotina, né? Então a gente orienta hoje que toda criança que vai iniciar a atividade de escola, né, que ela passe por uma consulta oftalmológica, até para a gente saber em que ponto que está essa exposição à tela, em que ponto que está uma eventual miopia, para você poder orientar. E mesmo as pessoas adultas que trabalham na frente das telas, ou mesmo pessoas que usam bastante o telefone celular, para receber a orientação com relação a olho seco, tipo de olho seco, se tem mesmo, quais são os cuidados que a gente precisa tomar para que amenize os danos, vamos dizer assim. E falando de olho seco, não é, Pedro? Nós estamos no meio do inverno, no país que é mais seco. Aí ele coloca, né? É um período interessante para manter o olho hidratado. O olho seco é uma questão tão recorrente na oftalmologia, tão importante, que a gente poderia passar o dia todo aqui falando sobre olho seco, né? O olho seco hoje tem inúmeras causas, inúmeros fatores que podem estar relacionados a essa alteração, né? Especialmente nesta época do ano, né, a incidência de olho seco é extremamente grande, né, por conta do clima mesmo, né? Então nós já estamos aí há um mês mais ou menos aí sem chuvas, então o clima, queimadas, exposição às telas, isso tudo é um conjunto de fatores que fazem com que a doença fique muito mais prevalente nessa época do ano. Também, não é,
Rogério aqui, não é, parabenizando pela temática e colocando a questão, a gente está falando de hidratação, não é, mas da própria poeira mesmo, não é? Exato, né? Quando a gente fala do olho seco, a gente está falando em poeira também, né? Se o tempo está seco, tem as queimadas, a poeira mesmo da terra, né? Isso tudo, isso vai entrando no nosso olho, fazendo com que a lágrima natural do nosso olho, que promove a hidratação, que ela fique ainda mais seca, que ela evapore mais rapidamente do nosso olho. E junto com essa sujeira, gera uma situação de olho seco bem sintomática mesmo nas pessoas, que até muitas pessoas com lacrimejamento em decorrência disso, né? Porque o olho entende que tem que produzir mais lágrima e começa a ser uma lágrima de baixa qualidade. Pessoas com olho vermelho, irritações oculares mesmo frequentes. E nesse ponto, né? Porque o olho tem essa ferramenta autolimpante, vamos dizer assim, né? A lágrima não é só para hidratar, mas também para ajudar na limpeza. A gente tem 2 fatores de hidratação e higienização dos nossos olhos, né? Que são os nossos cílios, que ele funcionam como uma barreira contra a entrada de sujeira, poeira, e a lágrima, né, que promove o conforto do nosso olho, uma barreira também de proteção ali para que o nosso olho tenha a qualidade sem sintomas, vamos dizer assim, né? Se você tem um aumento da sujeira, das poeiras nos cílios, com uma diminuição com a evaporação mais rápida da lágrima, aí você tem um conjunto perfeito para dar sintomas, né? Exato. E aí, essa é uma questão extremamente perceptível, porque irrita, incomoda, etc. Exatamente. O paciente que sofre de olho seco, ele é um paciente que procura o consultório com bastante queixas, né? Olhos irritados, olhos vermelhos, às vezes lacrimejamento estranho, né? Ardência mesmo constante nos olhos. Então, são pacientes que têm bastante sintomas. Também é importante a gente destacar que isso, né? Isso são sintomas que acabam levando a pessoa para o consultório. Mas alguns colocam, né? Glaucoma muitas vezes não, né? Porque aos poucos, por isso que a rotina é importante. Exatamente. Então, muitos pacientes vão ao consultório com um determinado propósito, né? Um olho seco, por exemplo, o paciente está com bastante sintomas, às vezes confunde até com conjuntivite. E aí, nesta consulta, você aproveita e já faz a rotina, que faz ser básico, né? Todo oftalmologista verifica essas questões. Então, às vezes, a pessoa vai com sintomas, às vezes trocar o óculos e, de repente, você identifica e aí você inicia um projeto para evitar que esse glaucoma, que ou já está lá ou esteja começando, que ele se instale e traga danos, né? Então, falando do caso do cantor Marrone, né? Eu não conheço o caso certinho o que aconteceu, mas tudo indica que ele não fazia consultas de rotina e, de repente, em uma consulta de rotina, foi observado que a doença já estava em estágio avançado, tanto é que ele precisou diretamente para a cirurgia. Aproveitando a questão da cirurgia, aqui a Marília perguntando isso, né? Glaucoma é operável, né? Em que casos a cirurgia surgiu? Exatamente, né? A gente falou sobre a doença e a gente não abordou o tratamento, né? A grande maioria dos casos você consegue controlar com o uso de colírios, né? E um dos motivos da baixa adesão do glaucoma é que os colírios algumas vezes são caros. E de repente você virar para uma pessoa que não sente nada, que não tem visão normal, você fala, você vai ter que usar um colírio para o resto da vida, e esse colírio às vezes não cabe no bolso dele, a adesão tende a ser mais baixa mesmo, né? Lembrando aqui também que a maioria dos colírios de glaucoma são fornecidos pela rede pública através das medicações de alto custo, né? Só que às vezes tem a questão até a pessoa chegar até a rede pública, até ela conseguir iniciar o tratamento, às vezes se passa um tempo precioso, né? Quando você não consegue controlar essa pressão intraocular através de colírios, você precisa operar, tem que ser feita a cirurgia. Então, a cirurgia basicamente hoje consiste em você criar um trajeto adicional dentro do olho, mecanicamente, para que a pressão que está
alta, ela tem outros pontos de circulação do líquido. Diminuindo essa pressão, você consegue proteger o nervo óptico. E é praticamente uma microcirurgia. É uma microcirurgia, né? Hoje se evoluiu, avançou muito em cirurgia de glaucoma. Até pouco tempo atrás era uma cirurgia única, você não tinha muita coisa para fazer. Hoje você já tem vários recursos bem avançados em que você consegue, através de uma cirurgia minimamente invasiva, ter um controle bem maior do controle da pressão intraocular. Evanilde aqui, catarata, né? Todos nós teremos que operar de catarata algum dia na vida? Praticamente sim. Duas situações que nos dizem essa resposta, né? Primeiro, o aumento da expectativa de vida das pessoas, né? Hoje as pessoas vivem muito mais. E o aumento à exposição às telas, e o aumento da exposição aos raios ultravioleta, né? Que hoje o efeito do raio ultravioleta é muito mais intenso do que há um tempo atrás. Temos mais radiação, né? E isso favorece o aparecimento mais precoce de catarata, né? Que se caracteriza pela perda de transparência da lente natural do nosso olho, né? Então, nesse local onde estava falando que circula o líquido aquoso do nosso olho que pode gerar o glaucoma, existe ali no meio desse caminho uma lente natural, tá? E essa lente natural se chama cristalino, que como o próprio nome diz, ela é cristalina, ela é transparente. Com o passar do tempo, que a catarata é mais comum nas pessoas mais velhas, né? Com o passar do tempo, da idade, esse cristalino pode perder a transparência, e a perda de transparência do cristalino leva a essa doença chamada catarata. Então, você precisa tirar essa lente natural do olho, tirar o cristalino e substituir por uma lente intraocular. Então, a questão é essa, né? Você sabe se você vai viver o suficiente para fazer a cirurgia de catarata. Exatamente, né? E hoje em dia, né, principalmente as pessoas que trabalham muito na frente das telas, precisam consultar no oftalmologista justamente pela probabilidade maior do aparecimento mais precoce da catarata hoje. Então, até um tempo atrás, você falar que operou um paciente de catarata com 50 anos de idade era pouco provável. Hoje a gente opera cada vez mais rotineiramente de catarata pessoas com 50 anos de idade. E aí o Rodrigo aproveita aqui para perguntar, né? Óculos de sol, um bom óculos de sol é preventivo? Sim, é preventivo, né? O óculos de sol, na verdade, a principal finalidade dele é o conforto para o nosso olho, né? Então, algumas pessoas têm uma intolerância à luz um pouco maior. E essas pessoas precisam do óculos de sol para conforto mesmo, quando se expõem ao sol. Com os filtros hoje de proteção de excelente qualidade que nós temos, isso acaba impedindo com que a radiação entre no nosso olho, e com isso a gente tem uma probabilidade menor de desenvolver doenças causadas pelo excesso de radiação, né? Então funciona assim como um conforto e também como um fator de proteção. Perfeito. Mas aí a gente também tem que avaliar o óculos de sol, não é? Exatamente, né? Então, o que a gente chama de óculos de sol de boa qualidade? Óculos de sol que não sejam piratas, falsificados, vamos dizer assim, né? Porque hoje o mercado de falsificação é muito grande. Então, um óculos de sol falsificado, um óculos de sol que não é feito com as proteções adequadas, aí o efeito é exatamente o contrário. A radiação entra ainda mais forte dentro do nosso olho, aí sim o aumento das doenças fica bem maior. O que a gente chama de óculos de sol de boa qualidade? Óculos de sol de boa procedência, né? Então, óculos de sol preferencialmente comprado em óticas ou em lojas que tenham comprovação de nota fiscal de onde esse óculos foi comprado, principalmente o certificado de ultravioleta. E isso qualquer pessoa que tem um oftalmologista de confiança pode levar esse óculos até o oftalmologista, que ele consegue conferir isso aí para dizer para o paciente se o óculos é de boa qualidade ou não. E isso é importante também a gente falar, né? A proteção ultravioleta. Porque às vezes você tem um óculos que aparentemente te dá conforto, mas a radiação está passando. Exatamente, porque é só a gente entender por que a gente está falando isso. Quando a gente coloca o óculos de sol,
o efeito da nossa pupila é de dilatação. Então, a nossa pupila fica de tamanho maior quando a gente está com óculos de sol. Com isso, os raios ultravioletas, eles têm mais ponto para passar. Se a pupila está grande, o raio tem mais espaço, o raio ultravioleta, para entrar até a nossa retina. Se ele é filtrado, não tem problema nenhum. Ele bate na lente e volta. Agora, se esse óculos não tem o filtro, aí esse raio vai entrar com toda a força na nossa retina e passa pelo cristalino também, onde desenvolve catarata, e com isso as doenças de retina e de catarata ficam muito, muito maiores. Doutor, quero agradecer imensamente sempre a participação conosco, deixar o espaço à disposição, esperar que as dicas aqui tenham alertado as pessoas que nos assistem a fazer o seu exame de rotina e espero realmente que a gente consiga mecanismos e mais ferramentas aí de modernização nos tratamentos como a gente vem conseguindo, para ter mais qualidade da nossa visão. Eu sempre agradeço, toda vez que eu for convidado e eu puder, eu vou vir com o maior prazer, porque eu acho que essas dicas são muito importantes, Eu acho que o modo que a gente faz esse bate-papo aqui é bem simples, fácil entendimento para as pessoas. E o que a gente deixa sempre de alerta é consultas de rotina, Se você tem o seu plano de saúde, consulte o seu médico do plano. Se você não tem condições de pagar pela consulta, procure o atendimento pelo SUS, Porque as consultas de rotina são a principal ferramenta que o médico tem para prevenir doenças que são graves quando elas se instalam e principalmente doenças silenciosas, Então fica sempre a dica das consultas de rotina.